Provavelmente você já percebeu que a inteligência artificial está se popularizando muito. E quando a gente fala de criação de conteúdo, então, mais ainda. Realmente nunca foi tão fácil escrever roteiro, criar imagem, editar vídeo, fazer uma pesquisa ou até montar uma estratégia em poucos minutos só com a inteligência artificial. E tá tudo bem, porque isso ajuda muito. Mas se daqui a alguns dias ou semanas, porque tá tudo muito rápido agora, praticamente todo mundo souber usar a inteligência artificial, o que realmente vai diferenciar a sua criação de conteúdo de outras pessoas? Porque eu acredito que existe uma habilidade específica que tá se tornando cada vez mais rara, mais valiosa e que pode separar criadores comuns de criadores que realmente vão construir uma marca forte no mercado e que vão continuar por longos e longos anos. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Bora? Olá! Pra quem ainda não me conhece, prazer, o meu nome é Rafaela Toselli, eu já crio conteúdo há mais de 10 anos e hoje tenho 2 empresas dentro desse mercado de marketing, criação de conteúdo e posicionamento. E depois de viver tudo isso na prática e ver realmente o quanto o conteúdo mudou ao longo dos anos, eu gostaria de trazer aqui uma visão um pouco diferente para você, para que você não fique apegado só à inteligência artificial para criar conteúdo, mas também tenha uma outra habilidade que pode ser atrelada a isso, para que você possa se diferenciar e se destacar com a sua criação de conteúdo. E para trazer isso, primeiro a gente pode observar que a conversa mudou bastante. Porque lá em 2023, 2024, que a IA começou a se popularizar mais, a maioria das pessoas se perguntavam como que eu posso começar a usar IA ou usar a IA de uma forma mais inteligente para aquilo que eu já faço hoje. E no caso da criação de conteúdo, as pessoas começaram a pesquisar mais sobre os melhores prompts, como criar imagens com a IA, torna tudo mais rápido e mais automatizado e etc. E isso continua muito presente nesse ano de 2026. Só que conforme essas ferramentas começaram a se popularizar cada vez mais, a gente também está percebendo um movimento, e falando especificamente de conteúdos nas redes sociais, que tá ficando tudo muito igual ou muito parecido e às vezes até mesmo meio robótico, sabe? Parece que falta um a mais ali. E realmente, se sua criação de conteúdo depende exclusivamente só de utilizar a IA, vai ficar tudo a mesma coisa mesmo. E aí eu até comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, e teve uma coisa que me chamou muita atenção no evento da SXSW, que, caso você não saiba, é um dos maiores festivais de inovação e tecnologia do mundo. E se eu não me engano, foi desse ano que eu encontrei essa informação. Eu vou até pedir para minha editora colocar aqui também, que basicamente a maior discussão, né, durante a SXSW não era apenas sobre como usar a IA. Tinha sim muito sobre inteligência artificial durante o evento, mas não especificamente essa pergunta, mas sim uma outra pergunta, que é: o que continua sendo exclusivamente humano quando a IA já consegue executar boa parte do trabalho? Inclusive, uma das ideias que apareceu também durante o evento é que a IA, ela deve atuar como um copiloto e não como um substituto, que na verdade é uma coisa que eu já falo assim, desde que começou a se popularizar a IA. Tem alguns criadores que também falam isso, mas eu não vejo isso sendo tão aplicado. E basicamente a IA agir como um copiloto, que ela pode sim facilitar e ajudar na execução de determinadas tarefas, mas quem continua dando a direção somos nós. E é sobre isso que eu quero aprofundar um pouco mais aqui. É muito interessante a gente perceber que o mercado, ele recompensa aquilo que é mais raro. Então, a partir do momento que grande parte das pessoas estão aprendendo a editar vídeos, a criar roteiros, criar imagens com a inteligência artificial, menos isso está ficando raro, né? Mais está se tornando, na verdade, comum. E tá tudo bem você usar a IA, mas ao mesmo tempo, outra habilidade começa a se tornar rara perante a esse cenário que a gente está enfrentando, que é aquilo que a IA não consegue fazer por ninguém. Basicamente, você pode utilizar a inteligência artificial para tudo isso que eu acabei de citar, mas ao mesmo tempo, você não consegue fazer ela interpretar o mundo como você, ela ter as mesmas experiências que você, ela observar determinados comportamentos que você está observando.
ela criar relações entre acontecimentos, muitas vezes diferentes, que você só conseguiu elaborar essa relação justamente por conta desses outros fatores que eu falei aqui. Resumindo, ela não vai criar um repertório por você. E é justamente toda essa bagagem que você carrega que pode ser aplicado em tudo que você vai criar, nas suas ideias, nos seus conteúdos, nas suas opiniões, em tudo aquilo que você está comunicando para outras pessoas. E isso começa a criar uma vantagem competitiva. E aqui é muito importante você entender uma coisa. Repertório não é só você saber muito e muito menos você só acumular um monte de informação na sua cabeça. Na verdade, repertório é tudo aquilo que você já viveu, já estudou, já teve como experiência, já observou, testou, errou, acertou, enfim, toda essa bagagem pessoal e profissional que você tem. Mas o diferencial, a habilidade, não é o repertório. O repertório é todo esse acúmulo de tudo isso que eu falei que você tem. Mas a habilidade é como você transforma esse repertório em conteúdo. Como você usa toda essa bagagem para criar um conteúdo que é seu, que é mais criativo, que tem opinião, que tem posicionamento a respeito de algo, que tem uma validação a respeito de algo, porque você já testou uma coisa, não deu certo, você testou outra, deu certo e agora você está compartilhando através do seu conteúdo. Basicamente, é o que só você pode falar daquela forma e daquele jeito. E dessa habilidade nasce a sua vantagem competitiva. Se tem uma coisa que eu tô vendo cada vez mais nas redes sociais é que muita gente tá querendo mais conteúdos onde os criadores mostram ali a inteligência deles. Sabe, a inteligência que eu digo não só tudo aquilo que eles sabem, mas exatamente o que eu falei, tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles testaram, todas as experiências que eles tiveram. E assim esse conteúdo é construído. E sim, você pode utilizar qualquer que seja a IA para te ajudar a criar o melhor roteiro, para moldar esse roteiro, para trazer ali nas redes sociais, ou às vezes como adaptar esse roteiro para diferentes redes sociais, mas não criar aquilo do zero, porque esse repertório que você construiu só vem de você. Todo esse conhecimento e experiência que hoje você tem só vem de você. E aí a habilidade de transformar isso em conteúdo também vai partir de você. Por exemplo, você pegar uma história específica ou algo específico que você testou, que você validou, e você relacionar isso com o seu nicho. E mesmo que às vezes essa história não tenha nada a ver, mas você consegue fazer essa ligação, você consegue fazer essa analogia. E é dessa habilidade que nasce essa vantagem competitiva, porque só você pode fazer isso. E a IA, ela pode entrar para te ajudar a ajustar esse roteiro, para, como eu falei, adaptar às vezes esse roteiro para outras redes sociais, às vezes para que ela possa te ajudar a entender como você pode vender ali no final daquele conteúdo, enfim, para lapidar mais aquilo que partiu de você e dessa habilidade, desse repertório que você conseguiu trazer de uma forma que você gostaria para o seu conteúdo. E talvez a maior ironia dessa história seja exatamente essa. Quanto mais a tecnologia evolui, mais valioso se torna aquilo que só os seres humanos podem fazer. Ter opinião, interpretar um contexto, elaborar um significado para uma determinada situação, ligar pontos que ninguém tinha ligado antes, testar, validar algo e compartilhar com base no seu conhecimento e na sua experiência. A inteligência artificial se tornou uma ferramenta indispensável. E assim, não me entenda mal, eu também uso. Ela me ajuda em diversas situações, como eu sei que também ajuda em diversas situações de outras pessoas. Mas o repertório que você cria e a habilidade que você tem de pegar toda essa bagagem e aplicar na sua criação de conteúdo e no seu negócio parte especificamente de você. E eu fiquei curiosa para saber qual é a sua opinião sobre isso. Me fala aqui nos comentários e se você gostou desse vídeo, já não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, já compartilhar com alguém que também poderia gostar de assistir esse conteúdo ou tá precisando de um conteúdo como esse, porque assim, isso me ajuda a fazer esse conteúdo ser mais entregue e também me ajuda a continuar trazendo vídeos como esse aqui e de me acompanhar nas minhas outras redes sociais que já estão aparecendo aqui. Um beijo, fui!